Aqui conosco, Detetive Pires. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Roberto Lara Show. Eu sempre faço uma pergunta a todos os meus convidados, Detetive. Quem é Detetive Pires? Bom, primeiramente, boa noite, Roberto Lara. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Boa noite também ao Roberto Lara Júnior, aqui nos acompanhando, né? É isso, ó. Boa noite pra ele, meu filho. Dá boa noite pra ele. Isso. Não pode pegar na mão, né? Só... Não, pode não. Tá certo. Então, Detetive Pires, né? Eu sou um profissional, atuo no mercado da área da investigação privada desde 2012. Inicialmente de uma forma bastante tímida, né? Visto que a nossa profissão ainda não era reconhecida por lei federal. E essa lei ela foi reconhecida só em 2017, no dia 11 de abril de 2017, que é a Lei 13.432/17. E no Brasil a investigação mais conhecida é ainda no âmbito conjugal. Mas nós estamos aqui justamente para mostrar para todos vocês que a investigação privada ela tomou uma amplitude muito maior, né? E que cada um de nós em algum momento da vida precisa de um profissional competente, qualificado, para nos auxiliar, nos dar uma consultoria no sentido de coletar informações ou provas para algum fim, seja ele particular, coletivo ou judicial. Tá certo. Você participando no 99615-9656, 99615-9656. Detetive Pires, o que faz em um detetive particular? O que faz? Isso. Então, o detetive, a especialidade de um detetive resume-se em coletar dados, informações e provas para fins particulares. Como eu comparo o detetive com um advogado. Uhum. O papel do advogado é representar um cidadão perante a lei no momento probatório. O papel do detetive é provar, né? Se esse cliente é um cliente que quer provar, por exemplo, uma fraude, muitas vezes ele foi hackeado o seu dispositivo tecnológico, ações trabalhistas onde o empregado entrou com ação contra o patrão por danos morais ou algo nesse sentido, e aí já encaixa a investigação defensiva, que é provar que o acusado de fato não tem envolvimento algum com aquilo no qual ele está respondendo. Então, um exemplo disso, vou dar um exemplo aqui. Você tocou num ponto aí que eu mesmo não sabia, por isso que é bom o programa Roberto Lara Show aqui na Web TV RS, essa questão de passar essa informação. Então, até na área trabalhista também, pode-se contratar um detetive particular, então. Sim. Certo? Um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui do empregado que está ali defendendo seus direitos, mas a empresa, por muitas coisas, e até mesmo questão de mudanças de lei, tem que ter aquela questão da tal da testemunha. E muitas vezes nós sabemos que a testemunha não vai. Não vai ali devido que ela está empregada na mesma empresa, aí ela vai estar com medo de perder o emprego, ou até mesmo futuramente ela vai estar querendo, sendo aí, como se diz, subjugada, né? Exato. Então aí vocês entram então para ajudar esse empregado ou vice-versa também, o empregador também, a esclarecer se tem direito ou não. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo de situações que são recorrentes na nossa profissão, que normalmente se contrata um detetive quando o empregado, por algum acidente de trabalho, ele fica parado durante um período, essa empresa dá todo o suporte legal, né? Mas após isso, muitas vezes esse empregado ele quer processar a empresa pedindo indenização moratória, alegando invalidez permanente, como um dos casos que eu tive a oportunidade de fazer. A pessoa ela sofreu um acidente realmente no trabalho, ela ficou meses realmente parada, mas a empresa cumpriu com todo o papel dela, dando suporte. Quando chegou o momento do empregado retornar, ele não quis retornar e processou a empresa alegando invalidez permanente. Então essa empresa nos contratou, nós fizemos um levantamento, um monitoramento, acompanhamos essa pessoa durante um período. Correto. E coletamos provas de que tudo que ela alegou, né, no processo não tinha procedência. Ela alegou que ela era inválida e nós tivemos registros dela, por exemplo, trafegando de moto, pilotando moto,
em festas, até mesmo entrando e saindo de motel, quando no processo ela alegava invalidez, até mesmo não no sentido da parte íntima até. Então, essa empresa ela ganhou a ação porque ficou provado que o que foi alegado pelo empregado não tinha procedência. Tá vendo como é que é o ser humano? Tinha cortado o Braulio lá, o Braulio não tá funcionando. Oh, meu Deus do céu! Tem muito mais hoje, viu? Detetive Pires, quais as áreas aí de atuação que participa essa questão do detetive? Bom, o detetive ele participa de uma amplitude muito grande, né? Infelizmente é pouco divulgado isso, né? Mas nós atuamos em praticamente todos os âmbitos, né? O mais conhecido, como eu te falei, são as questões familiares, que normalmente é caso extraconjugal, porque assim, o que leva uma pessoa hoje a procurar um detetive para um caso extraconjugal? De 2005 para cá, adultério no Brasil não é mais crime, porém ainda fere o Código Civil. As pessoas que procuram um detetive querendo provas, na verdade elas querem entrar com um processo por danos morais. Certo. Sempre que há esse caso extraconjugal, de certa forma uma das partes fica prejudicada. Então essa parte que foi quem lesou a outra, ela responde não criminalmente, mas de forma indenizatória. Exemplo de casos que eu peguei, teve um caso que eu fiz, onde ficou comprovado que o marido ele tinha um caso extraconjugal já há algum tempo, e nós conseguimos provas disso, registros. Ficou comprovado também que ele bancava essa pessoa, ele sustentava essa suposta amante, e em virtude disso acarretou-se algumas consequências. A mulher entrou em depressão, ela teve a moral dela e a autoestima dela ferida diante da sociedade. Ela era uma pessoa, de certa forma, oprimida, porque ela não trabalhava, ela não estudava, ela era do lar, né? Ele a mantinha, ela. E quando foi montado o processo, ela pediu indenizações por danos à saúde, ela pediu indenização, que nesse caso lá caracterizou cárcere privado, porque ele não deixava ela ter uma vida social, né, como ele tinha. Pediu indenizações por danos contra o patrimônio financeiro deles, e no caso dela, ela realmente ganhou. Nessa situação, o juiz ele deixou com que, ele decretou com que todas as indenizações fossem pagas na partilha dos bens. Então aquilo que normalmente ficaria 50% para a mulher, 50% para o homem, nesse caso o homem ele não ficou nem com 30% do patrimônio. Eu até brinco para os meus amigos, eu falo, olha, quanto mais rico você for, mais fiel seja, porque o prejuízo é grande. A mulher hoje no nosso país ela tem fé pública, né? Uma acusação vinda de uma mulher é algo muito sério para a justiça, diferente do nosso caso. Exemplo, se uma mulher te acusar de ter mexido com ela, você é detido e você tem que provar que você não fez, não teve envolvimento. Se você acusa uma mulher de algo, normalmente você tem que provar que ela fez para que ela seja acionada. Então o peso é muito grande. Bom, isso na questão do conjugal, né? No âmbito ainda familiar também tem muita questão de disputa de guarda de filhos menores, que é quando a guarda é de uma das partes, mas essa parte não tem competência para criar essa criança. Então a outra parte nos contrata para a gente provar. Exemplo, eu peguei uma situação onde a mãe era usuária de entorpecentes, a mãe deixava a criança dormindo sozinha em casa, ia para festas, ia usar drogas, né, algo nesse sentido. A pensão que era depositada para a mãe, ela gastava de forma irresponsável, de forma que prejudicava a criança e faltava as coisas. E aí nessa situação, nosso papel é coletar provas para que seja anexada no processo e assim esse pai, que foi o caso, tenha condições de pedir a guarda da criança. Isso é bom. Daqui a pouco eu vou falar o seguinte, não pense que detetive é só nesses casos, não. Você, não. Ó, se você não sabe, na questão da política,
Fake news, você pode contratar o detetive, olha que coisa boa, né? Você pode contratar o detetive aí, questão também de policial, questão aí da investigação defensiva, certo? Tem vários requisitos aí, então você toma cuidado, você que tá aí fazendo gracinha aí, defamando ainda mais na política agora, tem muitos pré-candidatos aí que, fica atento. O detetive daqui a pouco ele vai falar como é que funciona essa questão do detetive, certo? Trabalhar nessa questão desse requisito. É até melhor do que a polícia. É até melhor, viu? Você não gasta muita coisa não, viu? É até melhor, viu? Eita coisa boa. Vamos aqui com o detetive Pires. Esse é o melhor detetive. Tava abraçando e mandando um abraço pra você, o Paulo Henrique Soares da Silva. Um abraço, Paulo Henrique. Certo? Ô, detetive Pires. Meu cunhado. É o seu cunhado? Quem pode contratar um detetive particular? Qualquer cidadão ou empresa pode contratar um detetive particular. Eu quase diria que deve. Nós vemos muitas pessoas sendo lesadas por não ter o conhecimento de contratar um profissional da investigação. Um exemplo de empresas, por exemplo, né, muito se deixa a cargo do advogado, né, provar algo. E muitas vezes o advogado ele não tem a técnica adequada para isso. Então, qualquer cidadão que sentir a necessidade de levantar uma informação onde ele não tem recurso para isso, ou de provar uma situação, seja ele a pessoa acusada ou ele quer provar que alguém o lesou, essa pessoa pode sim contratar um detetive. Tá certo, você participando no 99656 99656. Hoje nós estamos entrevistando o detetive Pires, não? Estamos falando de investigação, daqui a pouquinho a gente vai falar dessa questão aí, da política, da questão da internet, fake news, também você pode contratar um detetive, viu? Detetive Pires, como contratar um detetive particular? Bom, muito bom essa pergunta, porque ela me dá justamente a oportunidade de conscientizar as pessoas. Um detetive particular, ele é um profissional, ele tem que ser um profissional legalizado, reconhecido por lei. Normalmente, quando as pessoas vão contratar um detetive, elas pesquisam na internet. E existem muitos anúncios de pessoas se passando por detetives, mas na verdade são estelionatários. Normalmente essas pessoas, elas não têm um escritório físico, elas não querem se identificar, elas não fazem contrato e elas elas cobram preços muito menores do que o normal, preços que não cobram o custo da operação. Elas te passam uma conta, pede para você fazer o depósito e ao fazer, elas simplesmente não fazem o serviço ou fingem que fizeram. A melhor forma de se contratar um detetive é você ir no escritório dessa pessoa. É importante que ela tenha um escritório físico, porque se acontecer algo, você sabe onde essa pessoa atende, você sabe onde procurar ela. É muito importante que essa pessoa tenha um registro chamado CCM em alguns estados, e no nosso caso aqui é uma inscrição municipal. Como profissional de investigação autônomo, ou seja, ela recolhe impostos mesmo como um profissional autônomo, ou que ela tem um CNPJ de investigação, que seja uma empresa mesmo, uma agência de investigação. Então é importante que esse profissional tenha isso. Também é importante que ela faça parte de alguma entidade de respeito, alguma associação, algum órgão associativo, né? Como por exemplo, eu sou diretor do Conselho Fiscal do SINDEP, que é o Sindicato dos Detetives do Estado de Goiás. Eu represento o CONDESP, que é o Conselho dos Detetives do Estado de São Paulo, eu os represento em Brasília. São entidades já antigas que dão todo um respaldo e suporte tanto para o detetive quanto para o cliente. Caso o cliente se sinta lesado, ele tem aonde recorrer. Ao contratar um detetive, nunca contrate um detetive sem antes fazer um contrato. Lembrando que contratar um detetive é uma prestação de serviço. Assim como você contrata qualquer prestador de serviço e você faz um contrato, não se contrata detetive sem um contrato, porque tem que ficar muito claro o que foi o serviço contratado, né? E ali é estabelecido quais são as regras. Porque diferente do que muitas pessoas imaginam, o detetive ele trabalha na legalidade. Aproveitando o ensejo, eu quero falar da investigação digital. Por quê? É onde mais se tem problema.
Eu sou muito procurado para fazer investigação digital, mas as pessoas confundem algo. Elas querem, na verdade, hackear o celular do marido ou o marido da esposa. Isso é um crime. Lei 12.737/12. Isso caracteriza invasão de privacidade através de dispositivos tecnológicos. Isso. Então, o detetive, ele não faz esse tipo de serviço. E muitas pessoas têm prometido isso na internet e, como eu disse, são estelionatários. Como que ele vai fazer um contrato que está te prestando um serviço onde você está cometendo um crime e ele está sendo cúmplice disso junto com você? Então tem que ter esse cuidado. As pessoas, na ânsia de resolver um problema, acabam entrando em um problema bem maior. Nós já fazemos o trabalho contrário, que é quando essa pessoa teve o seu dispositivo tecnológico invadido por alguém e foi lesado de alguma forma, extraiu-se algumas informações dali, e aí nós fazemos um trabalho de tentar encontrar de onde veio isso, de onde partiu, qual foi a motivação para que essa pessoa tome as medidas cabíveis. Isso é bom explicar essa questão, porque foi até pouco tempo, passou na Record, né? No Domingo Espetacular, tem uns 3, 5 meses antes dessa pandemia, dessa questão desse aplicativo. Ele até fala daí pros políticos, né? Quer fazer as reuniões lá, ó. Quer saber o que um falou, é só deixar o bichinho ligado lá na mão de um lá. Ei, meu Deus do céu. Mas aí você pode ser penalizado pela lei federal, você é preso, Zé. É isso que ele tá querendo dizer aqui, você é preso, é condenado federal, não é nem estadual, não, é municipal, é federal, sabe? É uma lei federal que você não pode, velho. Você está invadindo a privacidade de alguém e está induzindo ela a um crime que não cometeu. E se cometeu também é uma prova que não pode ser usada, certo? Na questão judicial, essa prova também não pode ser usada, né, detetive? Exatamente. Eu gostaria de conscientizar as pessoas, porque o bandido, ele é inovador. Todos os dias surgem novas técnicas, né, para tentar passar as pessoas para trás. Semana passada mesmo eu publiquei, até enviei para alguém, acho que até enviei para você, me mandaram uma mensagem com o nome de uma empresa muito conhecida, né, que, a nível nacional, e oferecendo um curso gratuito. Porém, para você ter acesso a esse curso, você tem que confirmar, né, eles te mandam um link e te mandam uma senha, uma suposta senha de acesso através do MSN. E você tem que confirmar esse código. Mas na verdade... Era até só para dar incremento, era do Sebrae, pode falar o nome. Exatamente. Sebrae aqui, porque isso aí a gente até comunicou aqui para as pessoas, para ter essa noção, saber o que é o que não é. Pode continuar. Exatamente. Mas ao confirmar esse código, na verdade você está autorizando essa pessoa a hackear o seu dispositivo tecnológico. E o que elas fazem? Elas conseguem extrair todos os dados e informações ali, inclusive de bancos, os seus contatos, para que elas possam ampliar a rede delas, né, e conseguir estar fazendo essa rede de estelionato. Então é muito importante que essas pessoas contratem um profissional para fazer, nesse caso, uma varredura no seu dispositivo. Nós temos meios de fazer a contra-espionagem. Né? Então nós somos muito procurados para fazer espionagem, mas nós temos meios, técnicas e recursos para fazer também a anti-espionagem, que acontece, por exemplo, com algumas empresas. Veja bem, é muito fina a linha daquilo que é legal na profissão do detetive, daquilo que é um crime. Exemplo, nós temos aplicativos para você poder ter acesso a um outro dispositivo tecnológico. Sim, nós temos softwares, porém a lei só permite que esse software seja instalado em um dispositivo, em um celular de um filho menor de idade seu. Exemplo, seu filho tem 16 anos, passou no vestibular e vai morar em uma outra cidade com outros parentes. Você quer saber onde ele está, localização, com quem ele está se enturmando ali. Você, como pai, você pode sim colocar esse software espião no aparelho dele para você ter esse monitoramento. Empresas, você pode instalar isso nos seus dispositivos tecnológicos da sua empresa, porém, os seus funcionários, eles têm que dar ciência assinado disso. Eles têm que estar cientes de que todo aquele aparelho é monitorado, porque senão, Rui, Roberto, o que acontece? Esse profissional, esse empregado, ele vai pegar esse celular
e ele vai para o banheiro e levar ele. E aí o patrão tem acesso até mesmo à câmera daquele aparelho. Então, para que essa pessoa não cometa esse erro e depois se torne uma situação delicada, ela já sabe que aquele aparelho é monitorado. Para ela ir no banheiro, ela vai deixar aquele aparelho ali. Fora disso, a lei não permite que eu monitore o dispositivo tecnológico do meu cônjuge, que eu monitore o dispositivo tecnológico de terceiros. Isso aí é uma boa explicação, viu, detetive? Detetive Pires, vamos falar também de política, vamos falar aí da questão da internet aí, se tá ou não tá, como é que funciona essa questão aí da investigação aqui no programa Roberto Lara Show na Web TV RS. Estamos de volta aqui na Web TV RS, nesta segunda-feira maravilhosa, hoje dia 25, né? Dia 25, maravilhoso, maio de 2020. Um abraço pra você do outro lado da tela aí, pra você, minha amiga, pra você. Estamos aqui com o Detetive Pires, né? Detetive, eu queria saber aí sobre o sigilo, sobre investigação através de celulares. Como é que é feito esse trabalho aí do detetive em relação a esse serviço? Então, o que ocorre? Você até citou que há um tempo atrás foi feito aí uma entrevista numa emissora, inclusive de grande porte, onde essa pessoa chamou ali um detetive, e esse detetive mostrou muitas coisas a respeito de como é exatamente feito o trabalho. Nós detetives, nós temos um código de ética e nós respeitamos muito, porque todo profissional, ele paga um alto preço para poder aprender suas técnicas, né, e fazer o seu trabalho. Então, por exemplo, eu já fui convidado por algumas emissoras para ir levar equipamentos de investigação e mostrar cada um como que funciona, como que instala e como que se faz. Eu fazendo isso, eu estou expondo milhares de profissionais que vivem disso, inclusive a mim mesmo, né? Você concorda comigo que se eu te mostrar um equipamento, como que ele funciona, como que ele é instalado, a pessoa que um dia estiver sendo investigada, ela vai saber se esse equipamento, se tem alguma coisa instalada ou algo nesse sentido. Só interrompendo aqui, e até essa questão, é séria essa questão aí, porque é o seguinte, você disse muito bem aí que acaba o quê? Você paga para estudar, você paga um curso. Agora é uma coisa assim, é um estranho assim que não dá para entender. Como que um canal de televisão chama uma pessoa para falar ali dos segredos? É a mesma coisa de eu falar, é a mesma coisa de mostrar a reportagem dos policiais, como que os policiais fazem aqui lá para prender um bandido. Ué, ele vai estudar aquilo lá. Aí um exemplo, se eu vejo lá como é que o detetive, eu vou me tornar um detetive, sem registro, sem qualificação, sem nada. Então aí vai ser um do Paraguai, mas muita gente vai contratar. Então eu acho assim, é uma coisa assim que eu fico vendo, e é de grandes televisões, não é pequenas televisões não, é Record, é Globo, SBT, Bandeirantes, muitos por aí fazem umas reportagens que infelizmente vão sair de lado, né? E não vê esse outro lado aí, porque o bandido hoje, ele fica de olho, não é só nessas questões, ele fica de olho, até na reportagem ele fica de olho. Quando eu falei que o detetive estava aqui hoje, a pessoa falava, e aí, como é que faz, né? Mas é porque esse assunto aí é uma questão que a gente tem que esclarecer, porque infelizmente você está dando oportunidade a bandido e desqualificando e fazendo um exemplo, o médico vai te falar como é que faz uma cirurgia usando aparelho, não faz, então essa questão é séria. Pode continuar, Dani. Exatamente, porque veja bem, muitas pessoas nos procuram, e quando nós passamos um orçamento, esse orçamento ele é baseado no nível de complexidade de cada caso. Então nós fazemos toda uma entrevista com esse cliente e nós damos um orçamento baseado nas técnicas, nas estratégicas e no custo dessa operação. Só que infelizmente o brasileiro ele está acostumado a procurar sempre aquilo que é mais barato e mais em conta, e com isso muitos são lesados, né? É matemática. Uma pessoa me procurou, por exemplo, querendo que eu fizesse um monitoramento durante um mês de uma pessoa, e quando eu dei um valor para ela, ela me disse que tinha encontrado o valor que ela achou era 10% daquilo que eu tinha cobrado dela.
e o resultado não foi outro, já era esperado. Ela acabou me procurando novamente e foi lesada. Porque tem uma diferença muito grande, Roberto, do profissional, né, de investigação e daquela pessoa que é uma curiosa. Essa pessoa, ela pode até saber alguns artifícios, algumas artimanhas, mas ela não pode te garantir o resultado em contrato. Entende? Então, assim, muitas pessoas têm sido lesadas justamente por causa disso. É muito bom quando uma empresa nos contrata, porque a empresa ela tem critérios muito certos para nos contratar. Então, elas pedem documentos nossos, elas pesquisam a nossa vida para ter certeza que, de fato, elas estão contratando um profissional. Mas o cidadão comum, né, muitos têm ido pela linha mais fácil. E nem sempre a linha mais fácil é aquela que vai te trazer o resultado desejado. Aquele negócio, né? Mesmo quando você contratar um pedreiro aí, né? Eu dou um orçamento lá de 15 mil reais, aí vai outro lá, faz a prestação que nem as Casas Bahia, né? Dá no boleto lá mais de 60 vezes. Aí quando vai encher a colher lá, só vê trem caindo. Uma dica que eu costumo dar é que tem uma diferença da pessoa, do detetive ser um profissional de serviço sigiloso e ele ser sigiloso. Muitas pessoas me perguntavam assim, mas você não tem medo de mostrar o seu rosto, de você dar entrevista, de falar que você é detetive? Não deveria ser sigiloso? O que eu sempre respondo é o seguinte: o meu trabalho é extremamente sigiloso. Porém, eu sou um profissional como qualquer um. Um advogado não expõe um processo que ele atua para ninguém, jamais. Porém, todos sabem que ele é um advogado. Isso. Aí as pessoas me falam, mas se as pessoas sabem que você é um profissional, um detetive, então quando elas te verem, elas vão saber que você está investigando. Veja bem, nós temos toda uma estrutura por trás de uma operação. E está aí a justificativa do porquê essa operação tem um custo. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, toda a população sabe que eu sou detetive. E tem muitas operações que eu realizei aqui. Mas eu tenho uma equipe de agentes, eu tenho equipamentos de última geração, eu trago pessoas que não são da cidade para elas se infiltrarem nos locais e conseguirem ter acesso às informações que nós precisamos. É isso que faz uma diferença, por isso tem esse custo aí de um profissional. Isso aí é raro, né? E também aquela questão que você está mexendo com outra coisa que eu vou deixar bem claro. Essa questão aí, não passa seus dados para ninguém, não. Você não conhece seus dados, principalmente questão de WhatsApp, Facebook. O detetive até perguntou se o senhor faz investigação aí, questão policial. O senhor faz essa questão? Então, não é bem investigação policial, né? A investigação, veja bem, a lei do detetive, que é a lei 3.432, ela teve alguns vetos, né? Existe hoje alguns projetos de lei pedindo, né, o aperfeiçoamento da lei. Na lei diz que o detetive ele não tem autonomia para fazer investigação policial. Correto. A investigação policial em curso é competência do delegado de polícia. Porém, nós podemos contribuir com essa investigação. Inclusive, é o único profissional habilitado por lei a poder participar de uma investigação criminal em curso. Qual que é a regra? O cliente, vou te dar um exemplo no caso de investigação defensiva. Se você foi acusado de algo e você não estava no local, não tem envolvimento, você contrata um detetive particular, o seu advogado vai fazer ali com ele um contrato, ele vai fazer um ofício para o delegado que instaurou o inquérito e esse delegado fica a cargo do delegado autorizar sua participação, sua contribuição ou não. E inclusive a qualquer momento ele pode pedir para que você não interfira mais no caso. Então nós podemos sim contribuir. Eu já participei de várias situações dessas, porém existe essa ressalva. Algumas pessoas tendem a confundir. Detetive não é policial, detetive não faz investigação policial. Da mesma forma, o contrário, o que tem de pessoas que me procuram falando, não, eu tenho um amigo que é policial que ele consegue para mim, né? Eu quero dizer para você que policial não tem autonomia para fazer trabalhos particulares. O policial militar e o civil, eles são funcionários exclusivos do Estado. Eles já são remunerados para servir a população. Tá? Então, assim, a gente fica
bem tenso quando a gente vê esse tipo de situação. Infelizmente, por falta de orientação, as pessoas acabam contratando serviços que são ilegais, como é um exemplo disso que eu citei. Porque um exemplo aqui no Brasil, principalmente, tem essa questão dessa cultura, né? A cultura, como o senhor disse anteriormente, que acha que o detetive é só para a questão de adultério. Certo? Ficou impregnado isso na profissão, né, do detetive, né? Então isso tem que se acabar. Então hoje se qualifica um detetive, um exemplo, a pessoa que pode fazer, para ser detetive, a pessoa pode fazer um curso também, né? Pode, né? Sim. Pode fazer um curso, pode ir para a faculdade. Depois eu queria que o senhor explicasse essa questão, até porque você também é diretor do Conselho Fiscal e do Sindicato dos Detetives Particulares do Estado de Goiás, não é isso? Exatamente. Certo? Então eu queria que explicasse assim para essas pessoas que pode ser uma profissão também para essas pessoas, não é isso? Exatamente. O mercado da área da investigação privada, ele tomou uma amplitude após 2017, que foi quando sancionou a lei do detetive. Por quê? Eu mesmo, quando iniciei, eu não falava para ninguém sabia que eu era detetive. Por quê? Se eu investigasse alguém e essa pessoa descobrisse, porque normalmente é assim que funciona, ela muitas vezes poderia entrar com um processo alegando que eu invadi a privacidade dela. Então não tinha uma lei que disciplinava a profissão, né? O que iria dizer se eu invadir a privacidade ou não? Então a lei do detetive, ela veio para disciplinar isso, para determinar até onde eu posso e de que forma eu posso atuar. Exemplo prático. Para investigar uma pessoa, eu posso monitorar toda ela. Porém, eu não posso instalar, por exemplo, uma câmera dentro do veículo dessa pessoa, ou dentro de um quarto onde ela vai ter um encontro, porque aí sim eu estaria invadindo a privacidade dessa pessoa, certo? Para se tornar um profissional detetive, hoje existem diversos cursos que também alguns têm trazido problemas, porque algumas empresas, elas não têm vendido curso no sentido de qualificação, mas apenas a carteirinha. Tem curso de detetive até de graça na internet. Se você pesquisar, você vai ver. Seja um detetive. E na verdade, isso não vai te dar um respaldo. Você vai ganhar uma carteirinha que não tem validade, você vai ganhar um certificado que não tem validade, e você vai acabar pegando um caso, e isso pode te comprometer. Porque se der qualquer alteração em uma investigação, o que vai te respaldar é a lei. E nessa situação você não está de acordo com a lei. Hoje o que eu recomendo, tem diversos cursos, inclusive uns muito bons. Nós, inclusive do Sindicato dos Detetives, oferecemos um dos cursos mais completos que tem, certo? Mas uma recomendação muito melhor também que eu faço é que já existe o curso superior tecnológico de investigação privada. Correto. Então você pode procurar aí, já tem algumas faculdades que oferecem esse curso, a maioria deles é EAD, à distância, e aí sim você vai ter também uma qualificação. Detalhe, mesmo que você tenha vários cursos, mesmo que você faça esse curso superior de investigação, o que vai te dar legalidade para trabalhar é como abrir uma empresa. Não adianta eu ser um ótimo vendedor, encher um galpão de geladeiras, de móveis e sair vendendo. Eu tenho que primeiro registrar um CNPJ, abrir uma empresa, emitir nota fiscal, recolher impostos. Da mesma forma é um detetive. Então, para se tornar um detetive profissional, eu te aconselho primeiramente a procurar alguém que já trabalha na área. Inclusive eu me coloco à disposição, caso alguém tenha interesse, tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de orientar qual que é o caminho correto para que você atinja seu objetivo e para que você tenha sucesso na sua profissão. A Claudiane Soares. Ô Claudiane, boa noite para você, obrigado pelo carinho imenso. Ela, Roberto, quero saber se o detetive também atua na área de encontrar pessoas desaparecidas. Atua também, o detetive? Muito boa pergunta. Atuamos sim, inclusive eu particularmente é uma das áreas que eu mais tenho prazer de atuar. Nós encontramos tanto pessoas devedoras, por exemplo, a pessoa deve pensão e ela precisa ser notificada, né, para ir numa audiência, mas ela sumiu. Nós encontramos essa pessoa, um suposto devedor, alguém que deve para você ou para uma empresa, também nós localizamos essa pessoa. E a localização de pessoas desaparecidas, que é aquele ente querido que há muitos anos você não vê e não tem notícias dele.
Nós atuamos sim e temos todo um trabalho voltado para isso. É algo muito prazeroso. Eu já tive a felicidade de poder unir pessoas muito queridas que estavam aí há mais de 30 anos sem se ver e sem notícia até mesmo se estava bem, se estava vivo ou algo assim. Infelizmente tivemos também a infelicidade de encontrar pessoas que já não estavam mais em vida. Porém, de uma forma ou de outra, nós temos recursos para poder encontrar essa pessoa para você. Tá certo. O que é, meu filho? O que você quer falar pro pai? Hã? Ah, meu Deus do céu. O senhor tem como encontrar a mãe dele? Porque a mãe dele só encontra para receber a pensão. Sabe, tem que depositar, mas ele fica comigo. É esquisito esse trem, viu? Certo? A juíza determinou isso, viu? Podemos conversar assim. Vamos tentar contribuir. O nome da mãe é Magnólia Cruz Pesada. O senhor vê lá a cruz que eu carregava, né? Não, né, meu filho? Vamos carregar, viu? É coisa boa. Aqui nós estamos entrevistando o detetive Pires. Detetive, quais os equipamentos aí um detetive usa na investigação, detetive? Olha, eu diria que são quase que infinitos equipamentos, porque nós temos equipamentos desde registro de pessoas, né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma câmera que a 2 km de distância eu consigo registrar essa pessoa como se ela estivesse na minha frente. Né? Então, 2 km, viu aí, Rui? Isso... 2 km, depois vamos comprar essa câmera pra nós aí. Aí que é onde eu sempre digo que porque nós temos que trabalhar com segurança, né? O nosso trabalho ele tem que ser sigiloso e ao mesmo tempo nós temos que investir na profissão. Como eu estou te dizendo, existem muitos detetives que fazem, pessoas que se dizem detetives, querem se passar por detetives, mas elas fazem investigação com uma câmera de celular. É possível? Mas não é seguro, né? Então nós temos equipamentos, desde esses equipamentos, há recursos também muito voltados para a questão da investigação digital, que é o que mais tem demanda hoje em dia, né? Porque, como nós falamos anteriormente, muitas pessoas têm tido dessabores com relação a isso, com relação ao celular, o computador, algo nesse sentido. Então nós temos equipamentos voltados para essa questão de espionagem, contra-espionagem, né, contra-inteligência, situações, inclusive aproveitando o ensejo, eu vi você falando sobre Ulisses aí da Forgos, quero até mandar um grande abraço, um grande amigo meu, tive a oportunidade de ser colaborador dele, fiquei muito feliz em ver ele aqui no seu programa, se apresentando como pré-candidato. Eu quero dizer que eu vou apoiar o Ulisses porque realmente eu acredito no trabalho e na competência, é uma pessoa que eu conheço mesmo. Um forte abraço, Ulisses. Eu lembrei do Ulisses por quê? Porque ele atua na área da segurança e ele também tem grandes equipamentos. Por quê que é importante a gente falar isso? Porque a pessoa ao contratar um detetive, ela tem que entender que grandes investimentos tecnológicos foram feitos para que esse profissional consiga dar para ela o objetivo alcançado com a maior segurança e sigilo possível. O nosso sigilo ele é garantido em contrato e respaldado por lei federal. A lei não permite jamais que nós venhamos a revelar quem foi o contratante desse serviço. Vou te dar um exemplo do quanto isso é importante. Se não me engano, ano passado teve uma situação de um vereador que veio a óbito em São Paulo. Ele foi assassinado. E a polícia investigando, a última pessoa que eles encontraram em contato foi alguém instalando um rastreador no carro desse vereador. E quando eles investigaram quem que era essa pessoa instalando esse rastreador, era um detetive. Então, supostamente, ele teria algum envolvimento. O que provou que ele não teria? Porque ele tinha um contrato mostrando que ele foi contratado para investigar essa pessoa. Então, ele estava sob o exercício legal da função dele. Caso ele não teria, fosse um detetive clandestino, como eu disse que existem vários, essa pessoa estaria se prejudicando. Tá aí a importância de você não só fazer um curso, mas de você realmente se credenciar, recolher impostos ou abrir seu CNPJ, sua empresa de investigação. Porque em uma situação dessa, e pode sim acontecer, você tem um respaldo legal para isso. Tá certo. Detetive Vírus, nosso tempo ele é curto, assim, porque passa rápido e quando mas o senhor vai vir outras vezes aqui, a gente convida depois, certo? E aí eu queria que você deixasse as suas considerações finais aqui no programa Roberto Lara Show, aqui na Web TV RS. Ótimo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o convite.
Agradecer todas as pessoas que participaram aí, agradecer todos os nossos clientes que têm confiado no nosso trabalho, né? E graças a Deus nós temos conseguido apresentar bons resultados. Quero aqui deixar o meu contato à disposição para qualquer dúvida ou para qualquer tipo de consultoria no âmbito investigativo. Pode falar no meu WhatsApp mesmo, que é o 99295 1551. Eu vou ter o maior prazer de poder atender a todos. Você pode repetir pausadamente, porque a pessoa vai anotar lá. Ok. 6299295 1551. 9295 1551. 9295 1551. Isso é para vender o peixe, mano. Tá certo. Pode continuar. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Só uma ressalva, que a gente falou pouco sobre a investigação política, né, que nesse momento está muito aflorado. Eu quero dizer para todos os pré-candidatos aí que têm uma intenção política, contrate um detetive, acredite, ele pode ser decisivo na sua campanha, né? Mais dúvidas, pode entrar em contato conosco, eu deixei meu contato aí, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer de que forma a gente pode contribuir com vocês. Tá certo, esse foi o Detetive Pires. Então aí você que é político, é pré-candidato, você que é candidato aí, eleição aí, estão te enchendo as paciências, fake news e muito mais, contrata o Detetive Pires, né? Aquela questão, né? É registrado, fez aí o seu curso, tem tudo ali legalizado, né? Com meia quarta-feira aí, por aí não, tá? Nós contamos aí com a produção e a direção do Rui Pereira e Silvana Silva aqui na Web TV RS. Contamos aí com o apoio do Laboratório Núcleo, Felina Moda Íntima, Eletrônica do Rui, Eletrônica do Ronaldo, Ultrafarma.com, Vibracom, Hortência Luciana Cabeleireira, Empresa Forgos, também do Points do Sabor, Rei do Frango, do CETEG, Centro de Ensino Tecnológico de Goiás. Lembrando que amanhã a nossa entrevistada será a pré-candidata a vereadora por senador Canedo, Adriana Ramos. Na quarta-feira, aí o pré-candidato a vereador Mano Joelson. Na quinta-feira, o pré-candidato a vereador por senador Canedo, Cabo Vanderlei. Na sexta-feira, o nosso, aquela dupla sertaneja maravilhosa, João Matos e Gustavo vai estar aqui. Eu deixo sempre aquela frase para você aí, para nós encerrarmos o programa, né? A humildade e a simplicidade leva você em qualquer lugar. Eu não sou feio, também não sou bonito, mas o meu nome é Roberto Lara.